Vamos continuar então com um exemplo prático daquele exercício utilizando os conceitos já vistos. Como eu disse, a primeira coisa é montar o modelo completo. O primeiro item do modelo completo é definir as variáveis. Então vamos atribuir à cadeira a variável x1 e à mesa a variável x2. Pode ser qualquer nome, mas no caso vamos colocar x1 e x2 para a cadeira e para a mesa. Então, depois de definir as variáveis, vamos definir a função objetivo. Então, o objetivo, como o próprio enunciado diz, é maximizar a margem de contribuição total, o MCT. Então, vamos resumir isso como max MCT vai ser igual ao quê? Cada cadeira que eu vender, eu vou ganhar R$10. Então, 10 vezes x1. Se eu vender 10 cadeiras, eu vou ganhar R$100, porque é x1, 10 cadeiras, vezes 10 vai dar R$100. Mais o que eu fabricar de mesas. Então, 8 que eu ganho em cada uma, vezes x2. Então, definimos aqui a função objetivo. Quais são as restrições? Se não tivesse restrições, seria muito fácil. Eu venderia infinitas cadeiras, mais infinitas mesas, e eu seria a pessoa mais rica do mundo. Mas, infelizmente, a gente tem as restrições. E a restrição, como o próprio enunciado diz, é eu gasto 3 horas para cada cadeira. Então, como é que está aqui? 3 vezes x1. 3 horas para cada cadeira. Mais 3 horas para cada mesa. Limitado a 30 horas, que é o quanto a capacidade da montagem. Então, menor ou igual a 30. Eu não preciso utilizar as 30 horas. Eu posso usar 28, posso usar 25, posso mesmo não utilizar nada para fabricar os meus itens. Qual é o outro recurso? Acabamento. Então, acabamento também eu vou demorar 6 horas, 6 horas para cada cadeira e 3 horas para cada mesa. Menor ou igual, limitando a 48 horas no total. Não podemos esquecer de também colocar que é uma restrição que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Não existe cadeira nem mesa negativa, sempre positiva, ou zero ou positivo. Então, quanto a isso, perfeito. Montado o modelo, o que nós vamos fazer? Aplicar os 6 passos do Simplex. Então, qual era o passo 1? Colocação das variáveis de folga. Para que servem essas variáveis de folga? Na verdade, é para a gente eliminar a inequação. Então, é uma variável de folga para cada inequação. Nós temos nos recursos 2 inequações. Uma para montagem e uma para acabamento. Então, nós vamos introduzir 2 variáveis de folga. Por quê? Utilizando a variável de folga, a gente tira o menor e igual, ou o maior e igual, e vamos substituir pelo igual. Por quê? Todo o valor que está na diferença entre 30 e a quantidade de mesas e cadeiras fabricadas vão estar na variável de folga, no caso aqui 30. Se eu não fabricar nenhuma mesa, nenhuma cadeira na montagem, eu vou gastar 0 vezes 3 mais 0 vezes 3, vai dar 0. Então, a minha folga vai ser exatamente 30. Se eu fabricar 2 de cada, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, 6, são 12. Então, eu vou ter 18 horas de folga. Então, sempre a diferença entre o que eu fabriquei e os 30 vão estar nessa variável de folga. Por isso que ela deixa de ser menor, maior ou igual para se transformar em igual. Mesma coisa a gente vai fazer no acabamento, só que é uma variável de folga diferente. Por que diferente? Porque aqui eu tenho um valor que é a folga da montagem e na x4 eu vou ter a folga do acabamento. Então, eu tenho que definir uma para cada recurso. De novo, nós vamos definir que todos eles são sempre maior ou igual a zero.
Vamos agora para o passo 2 e 3. Passo 2, o que é? Montagem do quadro de coeficientes, incluindo a função objetivo com os sinais trocados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as colunas x1, x2, x3, x4, né, que são as minhas variáveis. E aqui eu tenho a minha disponibilidade, meus resultados, né? Então, o que eu vou montar? A primeira eu vou fazer para x3 e x4. Então, é sempre as variáveis de folga que entram primeiro. Então, lembra da equação da página anterior? Então, se a gente olhar aqui, ó, 3, 3, 1 e 0 para x4. Não, 1 e 0 para x4, igual a 30. Se a gente olhar aqui, ó, vai estar exatamente assim. 3, 3, 1, que é 1 vezes x3, que é a minha variável de folga. E para x4, na montagem, eu não tenho nada, então é 0. E o resultado é 30. Mesma coisa a gente vai fazer na x4, que é a variável de folga do acabamento. São 6 horas de x1, 3 horas de x2, nada para a variável de folga x3 e uma folga para a variável x4 no caso do acabamento, com o resultado igual a 48. E incluindo a função objetivo com os sinais trocados. Se vocês olharem a função objetivo, lembra? Era 10x1. Então, a gente põe o 10, só que com sinal trocado. Menos 10. x2 é 8, vai ficar menos 8. Aqui nenhuma folga, nem tanto de x3 quanto de x4. E vai ser igual a 0. Com isso, a gente montou a nossa matriz. Vocês podem notar que a gente montou essa matriz. É sempre dessa forma. Primeiro é uma das restrições, no caso a x3, depois a restrição x4, a equação dela. Por fim, a função objetivo com o sinal trocado, ok? E temos aqui a nossa matriz montada. O passo 3 é a solução básica inicial, geralmente se atribuindo 0 às variáveis originais. Então, o que acontece? Qual é o valor aqui nas linhas de x1 e x2? É 0. Então, esse é um primeiro resultado onde x1, que é a cadeira, quantas eu vou fabricar de x1? Nenhuma, 0. Quanto que eu vou fabricar de x2? Também 0. E qual vai ser o meu resultado? Claro que é 0. Porque se eu não fabriquei nenhuma cadeira, nenhuma mesa, 0 vezes 10 é 0. 8 vezes 0 é 0. Totalizando 0 de MCT. E eu vou ter uma folga de quanto? É claro que eu vou ter uma folga de 30 na montagem e 48 no acabamento. Não fabriquei nada, a minha folga vai ser 30, 48 e o total 0. É um primeiro resultado. É o melhor resultado? Claro que não, né? Depois a gente vai ver que se tiver número negativo ainda aqui nessa linha de baixo, significa que não é o resultado otimizado. Se não é o resultado otimizado, a gente precisa ir para o passo 4. O que diz o passo 4? Variável que entra, então a gente vai ter que trocar, né, esse x3 e x4 por uma variável. Então, vai sair uma variável e vai entrar outra. Vocês podem notar aqui, ó, onde está, que a x3 e x4 que a gente está fazendo gerou o que a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade é quando a gente já tem o resultado correto. O número que der aqui é o meu MCT. No caso aqui, para x3 e x4, de sobra, o resultado vai ser 0. Meu MCT é exatamente igual a 0. O que eu tenho que fazer? Escolher uma para entrar e, no lugar dela, alguém para sair. Como é que eu escolho quem vai entrar? Variável que entra é aquela com o maior sinal negativo, na linha da função objetivo. Se a gente olhar aqui, qual é a que tem o menor, o maior valor negativo? x1, né? Então, é ela que vai entrar. Então, no lugar de uma das duas, eu vou colocar o x1, porque ela tem o maior valor negativo. Quando não houver mais coeficiente negativo da função,
a solução encontrada é ótima. Então, eu só vou parar de fazer isso a hora que aqui embaixo não tiver mais nenhum negativo. Então, vamos para o 5, que é definir exatamente quem é que vai sair. No lugar de x1 que vai entrar, um dos dois vão ter que sair. Como é que eu escolho? Variável que sai é dividir os termos independentes pelos respectivos coeficientes positivos da variável que entra. Então, quem é que vai entrar? Não é x1? Então, eu vou pegar 30, ok? O 30, e vou dividir por 3, que é da variável que entrou. 30 dividido por 3 é igual a 10. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. 48 dividido por 6, vou encontrar o número 8. O menor coeficiente indica, pela equação que ocorreu, a variável que deve sair da base. Quem é que vai sair? Claro que vai ser o x4.